Tá, já tá. E a gente vai falar de uma maneira geral sobre os cuidados que se deve ter durante o processo de cura. Hoje a gente vai falar um pouco dessa importância, né? Qual a importância de estudar o magnetismo dentro do espiritismo, qual é o papel do magnetizador, o papel do assistido, e... Não tá... Só um minuto, gente. Tá ligado? Pronto. Não foi. Agora foi. Então, a gente vai falar sobre o que é o magnetismo, o papel do magnetizador espírita e o papel do assistido. E isso é importante em qualquer, como é que eu posso dizer, em qualquer processo de cura. Seja nessas aplicações que a gente chama de aplicação de passe após a reunião, seja nesse tratamento. Isso é um dos princípios mais importantes, que a gente sempre gosta de estar lembrando, de estar batendo em cima. Então, a gente vai dialogar mais sobre os principais, né? Os princípios mesmo do magnetismo. Pronto. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Esse trecho ele está lá no capítulo do Evangelho, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Ele é um ditado de um espírito, que ele se nomeia como Espírito Protetor. E um dos textos que eu mais gosto, quando se fala do magnetismo em prática. Por quê? Quem nunca viu o magnetismo, quem não costuma falar da palavra magnetismo, né? Quando a gente começa a ler os textos Desculpa. Quando a gente começa a ler os textos de Kardec, a gente não se liga nessa palavra, né? A gente não presta atenção. E depois, quando a gente começa a estudar, aí já está no Evangelho. E é um dos livros mais conhecidos das obras kardecianas. Mas você pegar outros livros dos espíritos, né? A Gênese fala demais sobre o magnetismo, que é um dos trechos que a gente vai mais usar. Então, a gente vai prestar mais atenção, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vai prestar atenção que magnetismo foi uma palavra que Kardec, foi uma ciência que Kardec estudou demais, e que ele fala sobre isso em suas obras principais e em todas as revistas espíritas, né? Ele era magnetizador antes de ser espírita, e quando ele começa a estudar o espiritismo, a construir a ciência espírita, ele quer descobrir também como é que o que está por trás do magnetismo, que é o que a gente vai ver. Então, o que é o magnetismo? Essa definição é a definição de Kardec, que está no livro dos médiuns. O magnetismo animal pode assim ser definido ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, a gente fala muito sobre fluido, porque fluido ele é o que vai explicar o magnetismo. Até então, às vezes eu vou falar a mesma coisa, mas assim, a ciência magnética é a ciência que estuda a faculdade que o homem tem de exercer sobre seus semelhantes a influência salutar, dirigindo sobre eles por sua vontade, os que os animam e os faz viver. Esse conceito é o conceito de Deleuze, dentro do magnetismo. Quem é Deleuze? Deleuze ele é um magnetizador clássico, muito respeitado em sua época. Kardec o indica como um estudioso. A gente tem uma obra de Kardec chamada Catálogo Racional, e Kardec indica a obra de Deleuze para a gente estudar. Ele fala que essa obra de Deleuze é um dos melhores livros para se estudar a prática de magnetismo, que você pode confiar, que você pode respeitar, porque Deleuze ele passou por mais de 35 anos estudando e exercendo o magnetismo com sabedoria, com prudência, com cuidado. Ele realmente tinha todo o cuidado nas suas reflexões. Então, por isso que Kardec também indica Deleuze, e é por isso que a gente segue Deleuze em nossas práticas de magnetismo.
E aí, essa outra definição do próprio Kardec, né? Ele coloca assim: Antônio Mesmer, nascido em 1734, na Suábia, Alemanha, falecido em 1815, foi o fundador ou antes o renovador do magnetismo animal, pois esta ciência era conhecida de toda a antiguidade, principalmente no Egito, onde era praticado os mistérios, como o próprio autêntico. Por que Kardec coloca isso? O magnetismo existiu, né? A influência do homem sobre o homem através desse que já foi por outros termos, só que nem dá uma civilização, digamos assim. Vai descuido e vai estudar o sistema vai ter uma real que é capaz de curar. O Kardec, de certa forma, fala, ele não foi o fundador, que existia, mas ele foi o renovador. Por quê? Porque foi a pessoa que realmente levou o nome de quem estava estudando o magnetismo. Em certas figuras hieroglíficas se reconhece sem dano a pose, o gesto e todos os sinais de passo magnético sobre o doente. Então, aqui a gente pode ver, eu estou buscando nas imagens na internet, que os egípcios eles faziam essa influência, né, através do passe, como a gente pode ver, estão impondo a mão em outra pessoa, e eram cheios, tem várias marcações, como pessoas deitadas e eles fazendo essa imposição de mãos, né, da cabeça aos pés, ou por trás da pessoa, que eles usavam, eles percebiam que tinham como é que eu posso dizer, esse fluido que saía da mão e que tocava outra pessoa e que isso ajudava. Tinha pessoas poderosas que poderiam fazer isso. Esse trecho também é Kardec falando, né? Ele fala que foi encontrado, né? Tem vários. Ele fala também de uma passagem, ele, Kardec, que ele visitando o museu, ele via, né, essas imagens de pessoas magnetizando. A gente está denominando o nome magnetizando, mas eles usavam outros termos. Pronto. Então, aqui a gente vai definir, né, os termos para a gente sempre saber do que a gente está falando. Então, no tratamento de magnetismo, o magnetizador ou magnetizadora passista, né, como a gente costuma ouvir, é o indivíduo que dirige os fluidos através dos passos magnéticos e o magnetizado ou assistido. Assistido é aquele que recebe os fluidos para aliviar ou até mesmo curar as doenças. Aqui a gente está falando de uma maneira geral, tá? O fluido ele serve para ajudar, para aliviar, para curar uma pessoa. Pronto. Antigamente, a maioria dos magnetizadores acreditavam apenas na ação do fluido, de forma apenas material, excluindo qualquer ação espiritual. Então, eles percebiam o fluido, por mais que eles não pudessem tocar ou ver, eles davam aquilo como algo material, como eles estudavam o éter, como estudavam a eletricidade. É material, por mais que você não possa tocar, porque não é algo abstrato. Então, como tem uma certa concretidade, então eles consideravam material. Com o advento do Espiritismo, né, com a chegada do Espiritismo, Kardec estudou os fenômenos de cura operados pelo magnetismo e percebeu que a ação da vontade junto à prece atrai o concurso dos bons espíritos, aumenta o poder fluídico e acelera o processo de cura das doenças. Aqui eu já estou resumindo para vocês. Pode falar. Que você pode magnetizar, exercendo a ação do fluido, que era feito antes, né, trabalhando o fluido, ou depois com Kardec, magnetizar com o auxílio dos espíritos. Isso, a gente vai falar, né? Isso mesmo, a gente vai falar sobre isso. Ponto de vista, né, no caso que você está colocando. Os homens, os magnetizadores que não acreditavam na questão do espírito, da alma, eles acreditavam que é só um fluido que você emana material mesmo, que é orgânico, que é uma coisa só orgânica, que é também. Justamente que é também. Existem outras formas de você fazer isso, né?
Porque Isso. eles utilizam o fluido, mas Isso. não com a questão da espiritualidade, Pronto. o intermédio. O que a gente, tudo isso é magnetismo. O magnetismo que a gente chama é essa influência sobre o outro. Kardec vai explorar isso do lado espiritual. E ele vai, até então, a ciência magnética sabia explicar alguém poder influenciar o outro através do fluido. Isso ninguém explicava. Eles não tinham como descobrir isso, porque eles queriam descobrir de uma forma totalmente completa, tipo, como a ciência faz, medindo, né, pesando, não tem como é que você vai medir o fluido? Kardec vai fazer isso de outra forma. E aí ele vai perceber que tem um outro lado, que aí ele vai descobrir que os fluidos, né, a origem que é os fluidos que ele vai estudar é que explicam a ação do magnetismo. Né? A gente vai ver isso. Então, o magnetismo foi importante, ele veio antes do espiritismo, ele em si, ele pode ajudar, ele pode fazer só ele, digamos assim, mas houve contribuições do espiritismo para o magnetismo, porque a gente vai compreender algumas coisas que antes não eram compreendidas, como conhecimento dos fluidos. Né? A gente tem o espiritismo, a ciência espírita tem uma explicação para a causa do magnetismo. Embora cientistas ou pessoas que aplicam o magnetismo animal, só animal, não vai concordar. A gente entende assim. Porque a gente estudando a ciência espírita, a gente percebe como eles fizeram e aí a gente acredita na ciência espírita, já que nós somos espíritas, né? Conhecimento do magnetismo espiritual. Além, como a senhora estava colocando, além do magnetismo animal, existe o magnetismo espiritual. O que é o magnetismo espiritual? É o magnetismo aplicado pelos espíritos, que é o que a gente vai já perceber. Conhecimento da prece com magnetismo mental. A prece, ela por si só, ela é revigorante, ela ajuda a gente, ela nos ajuda a concentrar, nos ajuda a falar com nossos anjos, nos ajuda a se comunicar com Deus, mas também nos ajuda a aliviar as nossas dores, não só morais, mas físicas. Kardec ele vai explicar que a prece também pode atuar como uma magnetização mental. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Conhecimento da mediunidade curadora, que é o que eles chamaram desse magnetismo que você aplica numa pessoa, coloca em posição e ocorre aquele magnetismo ali na hora instantâneo, é a mediunidade curadora. Essa explicação o Espiritismo deu. Não tinha antes, o pessoal só colocava, eles são mais poderosos, mas tem uma força que ninguém entende, mas eles não conseguiam estudar para descobrir o que era. E o conhecimento da cura das obsessões com o auxílio do magnetismo. Né? Kardec ele veio estudar, ele estudou, especialmente a gente vai ver isso nos processos de Mozini. Eu chamo o caso do processo de Mozini porque Kardec escreveu vários artigos da Revista Espírita falando sobre os processos de Mozini, onde ele vai dizer da importância do magnetismo para a cura das obsessões. Contudo, ele vai dizer, só que o magnetismo não é esse que você só aplica e alivia e cura. Não basta só aplicar a técnica. Você tem uma coisa a mais, que é a ajuda dos espíritos, que é a prece. Não é só você chegar e aplicar, você entender o que está causando aquilo. Porque tinha pessoas que não, tinha magnetizadores que não acreditavam em obsessão. E eles queriam curar só com magnetismo. Não funcionaram. Então, aqui a gente vai falar sobre como se opera a cura, como se dá. Todos esses trechos aqui eu tirei da Gênesis. Kardec tem um item especial que ele fala sobre as curas. E ali as curas é o magnetismo que ele está falando, é a ação dos fluidos. Então ele começa dizendo: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico.
Olha só, quando a gente vai estudar o Espiritismo, a gente percebe que nós, espíritos, somos espírito, perispírito e, quando encarnado, corpo. Certo? O que é o perispírito? É uma condensação de fluidos. Certo? O que é o corpo? É uma condensação de fluidos também. Até chegar no seu último grau, que é a matéria física. Então, por isso que ele está falando, pela identidade da natureza. Tudo que existe aqui vem do fluido universal. A sua origem é o fluido universal. Por isso que ele fala, pela identidade de natureza, eu usando o fluido, eu posso aplicar nela, que vai tocar no perispírito dela e no corpo dela. E aí eu posso aliviar ou curar. Só que não é tão simples assim. Depende de outras coisas que a gente vai ver. Mas é o que explica por que, através do fluido, eu posso aliviar e curar. Pela identidade de natureza. Por quê? O fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Essa é a primeira explicação para os encarnados. Veja que ele diz, ó, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que filtra no corpo deteriorado uma parte da substância que são envoltórios do íntimo. Isso quer dizer que os espíritos desencarnados também podem aplicar magnetismo. E é por isso que, através da prece, a gente pede socorro para os espíritos, para que possam vir aplicar na gente. A gente faz esse trabalho, né, na prece pelos doentes, às quintas-feiras principalmente. No sábado também a gente faz o magnetismo à distância, que a gente também aplica pela prece, buscando, focando em certas pessoas que estão muito doentes, para que esse fluido vá dirigido. A gente vai falar sobre isso depois. Só estou já tocando no assunto, mostrando que Kardec está falando que tanto encarnado como desencarnado pode aplicar o magnetismo. Tá? Vamos só tirar uma dúvida aqui contigo. Pode falar. É porque eu e minha amiga aqui estudando, né, nós duas, aí surgiu uma dúvida, eu vou aproveitar que você está aqui. Assim, porque ali na frase que você colocou anteriormente, tinha espírito, o E maiúsculo, né? Aí a gente tem o espírito, entendeu? Aí ficou uma dúvida entre nós aqui, eu fiz uma explicação para ela que não aconteceu e eu nem sei se estou certa. Agora eu pergunto a você. Qual a diferença que a gente, de repente, entende como alma, como espírito maiúsculo e espírito minúsculo? São coisas básicas que é interessante a gente saber. Pronto, ela está perguntando sobre a diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Espírito com E minúsculo é o que a gente chama de princípio inteligente. Você ainda não tem um ser, como é que eu posso dizer? Individualizado. Essa é a palavra. Individualizado no sentido que chegou a um espírito encarnado. Ele ainda é princípio ali, ele ainda está nesse processo de evolução mesmo. Acho que a palavra aí é evolução. Ele não está encarnado. Ele nunca encarnou. Ele ainda não encarnou. Quando ele encarna, ou na verdade não é nem precisa ser encarnado, basta ele ser individualizado. Porque, por exemplo, se eu morrer, eu vou virar um espírito desencarnado, eu sou um espírito com E maiúsculo. Com E minúsculo, ele é princípio inteligente, ele ainda não é um ser. Individualizado no sentido de como ele que pensa que isso. Deu para clarear um pouco? É porque se realmente for entrar nesse contexto, a gente vai. Você quer falar, Cícero? Pois é. Eu ia dizer que aí é na segunda-feira e na segunda-feira. Isso. Exatamente. Essa parte aí é com a Otávio na segunda-feira. Mas é porque senão a gente realmente não é uma coisa. Eu estou falando tentando simplificar, mas não é simples, não. Entendeu? Então vamos lá. Como se opera a cura? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. A gente está falando dos fluidos. Em moléculas. Então,
cura de uma maldição por uma ação. Você vê que eu gosto muito dessa linguagem de Kardec, que é muito simples, assim, ele não está complicando, e isso é o que acontece na realidade, para a gente fica mais fácil de entender. Do que depende o poder curativo, que aí é o que a gente falou. A gente pode chegar e aplicar um fluido nela e vai curar. Mas é simples assim? Do que vai depender? Da vontade para começar. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante ação fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Veja, essa energia da vontade, todos os magnetizadores falam sobre isso, que é necessário. Isso eu estou falando antes de Kardec, né? Os magnetizadores clássicos. Antes de técnica, você aplicar uma técnica, tem que ter vontade. Só técnica não é suficiente. Eu preciso ter, primeira coisa, vontade. Segunda coisa, intenção do bem. Não é qualquer intenção. Eu posso magnetizar com a intenção má? Posso. Vou fazer o mal. Mas para aliviar e curar, eu tenho que ter uma intenção boa. Né? Então, eu preciso da intenção. E a substância inoculada que ele fala é a natureza, é a qualidade dos nossos fluidos. Então, a gente tem uma responsabilidade quando a gente está magnetizando. E por isso que a gente sempre bate na tecla que a gente precisa estar o tempo todo buscando a nossa melhora moral. Né? É um dos nossos maiores diálogos, que antes de qualquer coisa que a gente vá fazer na casa, não só magnetismo, mas qualquer outro trabalho, a gente tem que estar buscando ser o melhor que a gente pode, para que a gente possa oferecer o melhor que a gente pode. Né? Como é que a gente vai ajudar outra pessoa se a gente não está se ajudando, se a gente não está cuidando da gente, se a gente não está buscando se melhorar e progredir para Deus? Então, são as variações que depende a cura, né? E aí, essa emissão fluídica vai depender da vontade, da intenção do bem. O Deleuze, ele costuma dizer da fé em si, né? A fé que você tem em você mesmo, a sua capacidade de magnetizar. E a gente acrescenta da fé em Deus e nos bons espíritos, né? Então, vontade, intenção do bem, a fé em si, nessa capacidade que a gente tem de curar. Kardec fala sobre isso, os espíritos falam sobre isso. Se a gente acreditar no nosso poder, na nossa capacidade de ajudar, de fazer uma coisa boa, porque Deus nos deu essas faculdades para usar, então a gente pode fazer muita coisa. A gente também falou sobre isso. Então, e aí, gente, eu só gosto sempre de pontuar isso. Seja homem ou espírito. Seja homem ou espírito, podem magnetizar. A gente vai falar aqui que aqui na casa a gente usa vários magnetismos, mas a nossa base é o magnetismo semi-espiritual, que é com a ajuda dos espíritos, e espiritual, que é pedindo socorro deles para eles magnetizarem. Tá? É aquela atividade, desculpa. Pode falar. É aquela atividade que acontece no sábado e nas segundas-feiras, né? Na caminho do passo, não é isso? Isso você falou aí. Exatamente. Né? Exatamente. Magnetismo com o auxílio dos espíritos. Seja no magnetismo na quinta-feira. Perfeito, é essa mesmo. Por isso que a gente está falando sobre isso, foi bom ao Dário enfatizar, porque a gente quer falar a mesma língua, a gente magnetiza com a ajuda dos espíritos. É um magnetismo semi-espiritual. Eu sozinha não posso nada. Eu não posso nada. Por quê? Porque eu sou imperfeita, eu sou impura. Digo impura no sentido de que eu estou imaculada. Eu ainda tenho pensamentos ruins, eu ainda tenho sentimentos ruins, eu ainda tenho raiva, eu tenho várias dificuldades que sozinha eu não consigo. Então, eu busco me melhorar e sempre que eu vou magnetizar, eu peço socorro
para os bons espíritos, para que os fluidos deles fiquem e não o meio. Porque se ficar o meio, fica na outra pessoa, né? Então, a gente tem que estar com isso na cabeça. Como são os efeitos da ação fluídica? Que efeitos os fluidos podem produzir? Quando a gente vai estudar no capítulo 14, sobre os fluidos, tem um item chamado qualidade dos fluidos. Lá, ele fala muito bem explicado sobre esses efeitos dos fluidos e que variações eles podem ter. Aqui eu também tirei do capítulo 14, mas da parte das curas. Então, está bem resumido. Mas quem quiser aprofundar, capítulo 14, os fluidos, a gente vê muita coisa lá, tá dando a dica. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como a corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Olha só, aqui existem vários efeitos. Lento, rápido, instantâneo, através da vontade. Esse através da vontade, ele está ligado pela prece. Porque a prece, para você fazer uma prece, né, como Jesus coloca, quando ele vai falar das qualidades da prece, você tem que ter vontade. É a mesma coisa, intenção do bem. Você tem que dar qualidade àquilo que você pensa, àquilo que você sente. Então, você tem que ter o ato da vontade. Tem gente que cura só pelo pensamento. Tem gente que cura pela vontade. Chegou perto de uma pessoa, cura só porque teve vontade. Tem gente, nos magnetizadores clássicos, tinha magnetizadores que curavam com o olhar, que curavam com as palavras. Você vai ver sem usar nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de processo. Então, você vai ver essas variações, né? Quando ele chama lá de tratamento prolongado como magnetismo ordinário, às quintas-feiras a gente trabalha com o tratamento de magnetismo semi-espiritual, porém usando esse magnetismo ordinário, que é um trabalho mais prolongado, né? A gente usa as técnicas, a gente acompanha a pessoa por bastante tempo. Então, é uma coisa mais que exige, que demanda realmente tempo. Então, que não dá para fazer nem na segunda, nem no sábado, porque a gente não tem estrutura para isso. Então, na segunda e no sábado, a gente trabalha com outro tipo de trabalho. É menos importante? Não, gente, porque a gente precisa de... A gente tem várias situações e várias formas de aliviar e de curar. Então, para cada caso, um caso, né? Segunda e sábado, a gente tem o que a gente chama de tratamento espiritual, a pessoa precisa se recompor, se retemperar. Principalmente, ela precisa ouvir as palavras, precisa estudar, aprender para ter as condições de se melhorar e, às vezes, precisa de um alívio. Então, se a gente sabe aliviar, a gente já está ajudando. A gente não pode querer chegar para salvar, né? Não pode querer fazer isso de uma pessoa que também não dá. E às quintas-feiras a gente trabalha com aquelas pessoas que realmente estão doentes, que já procuraram outros tipos de curas e não conseguiram melhorar, e a gente tenta dar uma atenção melhor. A gente já ajudou algumas pessoas, ajudamos. Outras pessoas, a gente ainda continua no processo, porque precisa de um tratamento mais prolongado. Então, e isso é explicado dentro do próprio magnetismo. Aí, continuando, né? Todas as coisas desse gênero, qual é o gênero que estamos falando? Através da ação fluídica. São variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido é desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, falamos em reiki, falamos em outros tipos de cura que tem a ver com a ação fluídica e o que a gente chama de quê? De magnetismo, porque tudo tem a ver com esse mesmo princípio, que é o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico. Vocês percebem isso? Agora, existem as suas variações, né?
e ele vai estar subordinado à qualidade em algumas circunstâncias. Porque tem vezes que não. E essas circunstâncias são variadas. Muitas vezes a gente não tem como perceber, mas, por exemplo, a vontade do magnetizador influencia, a vontade do assistido influencia, o fato de a pessoa não querer influencia, porque ela pode causar uma certa repugnância ao fluido. A relação fluídica. Então, exatamente isso que eu estou falando, que é dessa relação fluídica que influencia. Que mais? E uma das coisas que a gente vai perceber que Kardec fala na prece pelos doentes. Ele fala que o magnetismo pode ajudar, mas existem casos que não pode. E aí, nem o magnetismo, nem outra ciência. Por quê? Aí ele diz, o Espiritismo vai explicar que é pelas provas, porque muitas vezes nós estamos numa situação de doença, porque precisamos passar por uma prova. Então, eu quero deixar também bem claro que o magnetismo não cura tudo. E não vai de Deus, né? Não sai tudinho, né? Exatamente. O magnetismo não cura tudo. O máximo que ele pode fazer quando ele não cura é aliviar, mas curar não. E tem casos que nem alivia. Por quê? Porque às vezes é uma necessidade do doente passar por aquilo para aprender alguma coisa. E isso o Kardec vai dizer. O Espiritismo vem explicar através da questão da reencarnação, do propósito de estar aqui, a gente está aqui para aprender e tudo mais. A gente fala. Oi? E da melhora da assistida. Muitas vezes, eu penso nas provas. Porque toda hora a gente fala assim, a melhora de você. Exatamente. Melhora, vai dar um processo para isso que a Letícia está falando é muito importante. A gente vai falar sobre isso, porque o nosso propósito, a gente acredita no magnetismo, mas a gente não acredita no magnetismo sem a ajuda do Espiritismo, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dos bons Espíritos. Porque quem fala muito também isso é o próprio Espírito São Luís, que ele diz que antes de uma cura física, a cura moral é mais importante. Então, não adianta a gente ter uma cura física se a gente não curar o espírito. Né? E é por isso que muitas vezes a gente passa por essas provas. Então, quando a gente estiver passando por essas dificuldades, a gente tem que se perguntar o que é que eu preciso aprender com essa prova, com essa doença, com essa dificuldade. Porque é para isso que a gente está aqui. Deus não nos colocou aqui para a gente para sofrer, mas para a gente aprender e se melhorar. E aí, existem os tipos de magnetismo que a Ana tinha colocado, né? A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. A primeira, pelo fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Esse fluido do magnetizador é o que chama de magnetismo humano, né? Kardec, eles chamavam só magnetismo. Kardec, para melhorar, ele botou o magnetismo humano, que é essas pessoas que muitas vezes não acreditam nos espíritos, não acreditam em Deus, mas têm um poder político muito grande, podem magnetizar. E, gente, a gente vai ver que tudo isso é na teoria, tá? Porque depois não tem como separar, não. Isso é uma coisa que Kardec fez para a gente entender didaticamente, mas eu vou já explicar por quê. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonâmbulo espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Então, os espíritos eles são capazes de magnetizar para o bem e para o mal. A obsessão é um tipo de magnetismo. Queria dizer para vocês, quando ele vai falar dos processos mozinhos. Quando ele vai explicar bem direitinho o que é a ação do espírito sobre o encarnado, ele diz, ele resumindo, é o magnetismo. Então, é um tipo porque ele envolve o encarnado com o fluido dele, então ele está magnetizando, né? E aí ele domina aquela pessoa. Engraçado, Ana, interessante que a gente não imagina isso, né? Que a obsessão é de fazer uma ação política. Exatamente. E o fluido desse, né? Exatamente. A ação da espiritualidade interior que envolve a pessoa e Exato. Isso mesmo.
A gente não para prestar atenção, mas é isso. E aí, nos processos Losini, tem um dos artigos que ele explica bem direitinho essa ação, e ele chama isso de magnetismo. E aí a gente começa a entender melhor que por isso que a gente tem essa responsabilidade de magnetizar. Porque a gente pode fazer as duas coisas, né? Tanto a gente pode ajudar, como também pode piorar a situação. Não, a responsabilidade é muito grande nossa, essa também está aqui nessa trabalhar, para ter a qualidade do fluido, né? O que nós vamos doar. Exatamente. E não é só no dia do RACE, é todo dia. Isso mesmo. Vigiar e orar, né? Exatamente. Mas E aí, ó, ele está falando, os espíritos podem magnetizar sem intermediário, tá? É o que a gente mais faz quando a gente chama pela prece, quando a gente já descartou todas as possibilidades, a gente faz prece. Se você pedir, a gente usa muito o Dr. Dené, né? Aqui, para poder magnetizar alguém, ele vai lá magnetizar. Lembrem disso e acreditem nisso, tá? Isso vai ajudar muito. Olha só, ele está dando algumas descrições das ações dos espíritos. Aqui é que ele está falando de cura, tá? Por isso que ele não falou de obsessão. Mas ele está falando para curar ou acalmar um sofrimento, seja físico ou moral, para provocar um sono, sonâmbulo espontâneo, pode provocar um sono. Isso também os obsessores podem fazer. Esse sono magnético que a pessoa dorme acontece, por isso que muitas vezes acontece esse processo de possessão. E seja para exercer, no final, sobre o indivíduo, uma influência física ou moral qualquer. Um bem-estar, né? Um mal-estar. Então, eles podem fazer isso. Terceira. Aí ele não veio, né? É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Ele precisa explicar qualidades do espírito, pode ser boa ou má, né? Então, ele já está dizendo que está na razão direta. Em terceiro lugar, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano espiritual. A gente chama semi-espiritual porque é mais fácil de falar aqui na casa. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime qualidades de que ele carece. Então, nós carecemos e muito, né? Então, na hora que a gente vai aplicar um passe ou magnetismo, a gente chama através da prece os bons espíritos para eles poderem ajudar a gente. E é pedindo muito para que seja só os fluidos deles, para que os nossos não maculem os fluidos dos espíritos. Tá? A gente tem que estar pedindo isso. Kardec nos ensina a fazer essa prece. Para não atrapalhar. Né? A gente precisa fazer o que pode para não atrapalhar. Que é isso que a Letícia está dizendo. Os espíritos vão nos imprimir as qualidades que nos faltam. Né? Por isso, a gente também tem que ter muita fé, tá, gente? Tem que ter muita fé para que a gente também não deixe fazer, porque eu sou uma pessoa, entre aspas, né? Porque a gente ainda não é perfeito. Mas eu digo assim, eu sei que todo mundo aqui tem vontade de ajudar, mas eu digo que quando a gente vai se colocar, porque eu sou um espírito imperfeito, eu também não vou trabalhar nunca mais, não vou magnetizar, não, gente, a gente precisa fazer o que a gente pode, né? Deus, ele está vendo as nossas intenções, o nosso desejo de ajudar, e ele vai nos ajudar. A gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente nunca vai conseguir correr atrás, desculpa, quase. A gente nunca vai conseguir, a gente nunca vai fazer, nunca vai estar pronto, porque a gente só vai conseguir melhorar fazendo. Deixa eu só voltar aqui. Por que eu disse que isso aqui é didaticamente falando? Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer assim, ele faz uma pergunta para os espíritos, ele diz assim, mas e os magnetizadores que não acreditam em Deus, que não acreditam nos espíritos, eles vão ter ajuda dos espíritos? Deus vai ajudá-los? Kardec pergunta para os espíritos. Aí ele diz assim, você acha, né, eu estou gente falando do meu jeito, mas na minha visão. Você acha que Deus não ajudaria aqueles que têm boa intenção? Então, assim, ele vê as nossas intenções. Mesmo que aquela pessoa não acredite em Deus, mas está fazendo uma boa intenção,
está fazendo uma boa ação, está ajudando, os espíritos vão lá. Agora, claro, ele pergunta, quanto mais você acredita, mais você chama, mais força você tem. As suas forças aumentam, né? É assim que a gente vai melhorando, não só as nossas qualidades, mas também a nossa força fluídica para ajudar. Quando a gente começa a crer, a gente vai sentindo. Eu percebo demais, assim, quando eu sou assistida pelos espíritos e quando eu não sou. Porque eu sinto uma força que não é minha, né? E, por exemplo, muitas vezes às vezes eu chegava cansada para magnetizar e depois eu via que eu estava um pouco melhor, né? Então eu via que podia ter sido os bons espíritos que ajudaram. Então, quando a gente vai fazer esse esforço de estar o tempo todo chamando, estar fazendo empréstimo, e claro, buscando se melhorar, tá? Porque também vocês vão perceber que tem dias que a gente não consegue, a gente sabe que é pela nossa imperfeição mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado e buscar realmente se melhorar. Vocês entenderam essa parte? Que vai sempre estar mesclado. Até mesmo no magnetismo espiritual, se for para esse ok. Mas, por exemplo, às vezes quando a gente faz uma reunião, que todo mundo se junta para magnetizar alguém, a gente está emanando fluido junto. Os nossos fluidos estão indo. A gente vai ver isso lá quando ele vai falar sobre a prece. A gente está levando o nosso pensamento a Deus, a gente também manda fluido. Né? O fluido que parte da gente. Por isso que tudo aqui assim, é didático, mas na hora que a gente está pedindo, a gente está emanando também. Né? Não tem como separar bem direitinho o que é só do espírito, o que é só do humano. Então, é só para a gente entender os tipos que podem variar, para mais ou para menos. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rápida, e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Capacidade fluídica, né, de imposição instantânea é raro. A gente não vê todo dia. Ou pode sim. Só Jesus que é Jesus. Jesus é Jesus, né? Mas a gente não vê todo dia, assim. A gente já viu alguns casos vivos, mas esses casos são raros, não é o mais frequente. Qual é o mais frequente? Nós, magnetizadores que utilizam os espíritos para magnetizar, né? Então, esse é o caso mais comum. Como a gente também já viu, por exemplo, magnetismo só através da prece. Alívio e cura só através da prece. Agora, a gente precisa acreditar, precisa fazer mais, né? A nossa dificuldade é ter fé nele, né? É continuar fazendo prece. E não só pelos doentes, mas fazendo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E nas horas que a gente precisa, né, de uma inspiração e tudo mais. Na hora que for magnetizar, você também pode pedir, através da prece, para o Espírito te inspirar. Porque às vezes a gente não está vendo. E isso a gente aprende muito através da inspiração. Todos nós somos médiuns inspirados. Isso nós somos. Porque é através do pensamento, né? Através dessa relação é que a gente escuta os nossos anjos de guarda. Pelo menos inspirados todos nós somos. Isso não sou eu que estou dizendo, é Kardec. Tratamento do magnetismo junto ao espiritismo. Aqui na casa a gente só trabalha com magnetismo e espiritismo. Não existe só a pessoa vem aqui, né, para receber o tratamento de magnetismo. Né? A Aldara e a Letícia que mais escutam e muitas vezes as pessoas procuram só querendo magnetismo. E não dá, gente. Porque a gente tem essa responsabilidade da gente e tem a do assistido. E a gente só acredita se for assim. Porque não adianta também você curar, você pode curar? Pode. Mas não é a nossa... como é que eu posso dizer? O nosso objetivo aqui. A gente pode ajudar outras pessoas em casa, pessoas que não têm nada a ver com o espiritismo. Sim, mas dentro da casa a gente trabalha só com magnetismo e espiritismo, os dois. A gente não só atende para magnetizar. Então, o magnetizador espírita utiliza-se do magnetismo semi-espiritual, que é a aplicação do magnetismo como concurso dos bons espíritos. Estes vêm em seu auxílio quando são chamados através da prece sincera e fervorosa, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicá-lo sem duplicar a ação do fluido puramente
mente humana. Então, aqui eu estou reforçando, eu trago esse trecho da mediunidade curadora, que Kardec vai falar sobre o magnetismo semi-espiritual, que é quando os espíritos aumentam nossa força fluídica. Qual o papel do magnetizador espírita? As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar os seus semelhantes, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do estudo espiritual. Então, aqui ele está, isso já é Kardec, a gente viu aquela questão, vontade, intenção do bem, fé em si, e a gente sempre acrescenta, né? Fé em Deus e fé nos Espíritos. E aqui Kardec está colocando, ele está acrescentando a saúde do corpo, porque vai dar uma qualidade ao fluido, e essa questão da qualidade das qualidades morais. Então, a gente precisa, isso ele fala, a gente fala o tempo todo, a gente precisa buscar essa nossa melhor, né, para a gente poder estar magnetizando bem. Aliás, compreende que o poder da ação fluídica não só está na razão da força de vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido produzido, e conforme dissemos, tal qual da qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Mais uma vez, isso aqui eu tirei dos processos de Mozinho. Ele fala da vontade? Tem que ter força de vontade? Tem. Tem que ter intenção do bem? Tem. Mas não adianta só isso, ele diz que a gente precisa estar se instruindo. Instruindo não só a respeito do magnetismo, mas também do espiritismo. Ele vai dar uma ênfase muito grande sobre isso, porque ele diz assim, ó, daí se segue que o magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É de toda necessidade o magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa. Que atue com conhecimento de causa. Eu preciso conhecer alguns processos de magnetismo, me ajuda? Ajuda. Eu preciso ter vontade, preciso ter intenção. Mas eu preciso também conhecer os princípios do espiritismo. Aqui ele está falando do processo de obsessão grave, que ele até coloca um exemplo de magnetizador que tentava magnetizar e não ajudava. Só com o processo, só com as técnicas não ajudava. O cara tinha intenção, tinha vontade, mas não estava conseguindo. Por quê? Porque o que estava acontecendo não era só uma doença física, tinha uma obsessão. Então, o que adianta eu estar lá tentando produzir bons fluidos para ajudar a pessoa se eu não estou tratando o principal, que é a obsessão? Que é o obsessor. Exatamente. Então, eu preciso dar essa atenção que você está falando, que é uma questão de cunho moral. Eu preciso tratar do espírito obsessor, eu preciso tratar do espírito obsediado e preciso aplicar o magnetismo em alguns casos. E como é que tu vai saber se é uma obsessão? Para isso, eu preciso estudar o espiritismo. Porque pelos efeitos, eu já sei que é uma obsessão. Os efeitos do quê? Os efeitos, eu já sei. Como é que eu sei? Quando você conhece os efeitos da obsessão, você sabe que é uma obsessão. Que Oi? O magnetismo. Durante o magnetismo tem essa reação. Pronto. Né? Recentemente aconteceu um caso bem assim comigo. A pessoa estava passando mal, eu fui aplicar um passe. A pessoa caiu no sono, que a gente chama sono magnético. Ficou em estado de catalepsia. Ficou dura, não respondia. Ela começou a esfriar, o coração começou a desacelerar, e eu já fui ficando preocupada. E tentando aplicar o passe, tentando dispersar, e fazendo a prece, e não conseguia. O marido estava do lado, eu falei, perguntei para o marido, isso já aconteceu antes? Aí ele falou, olha, eu não acreditava em nada disso antes, mas aconteceu isso e isso. Ela está tendo uns casos que ela capota, né, que ela dorme, e aí ela começa a falar e não reconheço ela. Ela começa a falar e eu não reconheço ela, só pode ser o quê? Do jeito que ele estava falando, se não for o caso de que a gente chama, que não é, que é totalmente diferente, esqueci o
nome da doença agora. Porque às vezes... Oi? Esquizofrenia, quando não é, porque aí a pessoa parece estar falando com outra e tudo mais, mas não é no caso, ela capotou e outra pessoa começou a falar por ela. Quando eu vi ela daquele jeito, aí eu pensei, só pode ser obsessão. Aí eu pedi para chamar o Cícero, que veio me ajudar, e o Cícero fez o quê? Ele começou a fazer prece, mas ele começou a falar com o espírito. Quando ele começou a falar com o espírito, já melhorou. Ainda teve ela. Mas eu acho que naquele dia, o Espírito Santo, ela não voltou mais para a Pronto, pois é. Mas a gente viu uma cena de possessão. E só uma... Gente, eu fazia todas as técnicas que eu já tinha aprendido e nada de ele ir embora. E ele só com a invocação do Cícero, evocando e depois chamando a pessoa, porque você já chama a pessoa mesmo. Porque antes eu estava chamando, ela não estava respondendo. Ela não respondia. Quando o Cícero falou com o espírito e depois chamou ela voltou. Isso é uma cena clássica de possessão. E eu só sei disso estudando espiritismo, não é estudando magnetismo. Então eu preciso ter conhecimento total. E aí o que a gente faz aqui, na hora que acontece, que já aconteceu também, a gente está aplicando um passo, não era magnetismo não, assim, eu digo magnetismo no tratamento mais prolongado. A gente está aplicando um passo e a pessoa dormir, a pessoa virar outra pessoa e a gente percebe que é possessão. Porque quando a gente trabalha nas reuniões mediúnicas, a gente conhece muito, então tem a questão da experiência, claro, mas eu preciso correr atrás, eu preciso estudar, eu preciso ver, tem várias estudos de possessão, de obsessão nas revistas espíritas, vários explicando, detalhando como é esses efeitos. Então, por esses estudos e pela experiência, claro, quem está ali para falar mais é a da Letícia, que já passaram por vários perrengues do tipo, já sabe dizer assim, quando é uma obsessão. Entende? Isso a gente só sabe estudando. Essa última maneira, essa última célula que você falou aí é muito interessante, porque o meu amigo falando na sua aí, a associação, né, e curiosa disso, a questão, como diz aqui, é toda a necessidade do magnetizador espírita, né, que atua com conhecimento de causa. Está entendendo, gente? Então, se for só um magnetizador sem o conhecimento espiritual, ele não vai conseguir fazer um trabalho relativamente bom, né? E outra coisa, gente, outro detalhe, na prática, não sei se está vendo, que na verdade isso demanda tempo, viu, para a gente enfrentar isso. É delicado, é complicado. Então, veja bem, uma pessoa que vai iniciar assim, não vai mandar para a prática duas pessoas do curso, no sábado, por exemplo, né? Essa pessoa não pode ir sozinha pelas primeiras vezes. Tem que ter uma pessoa próxima dessa pessoa. Porque a pessoa está lá e de repente pode desencadear uma certa exigência assim na prática, né? Você vai dar um passo e desmaia. Mas eu próprio magnetizador também, ele precisa conhecer a sua condição de lidar com os frutos também. Tem magnetizador que você não. Pronto, é isso mesmo. Na prática, essa coordenação vai acontecer. Uma pessoa ali perto dele para poder. Aí, com o exercício, você vai adquirindo a experiência, né? E aí, como é que a gente diz, assim, a coragem, a determinação, a fé que tem que ter, porque, né, gente, tem que ter. Não se preocupem, que a gente não bota ninguém para magnetizar sozinho, não. A gente sempre faz uma estágio, a gente sempre volta uns com os outros, a gente nunca deixa só, né? Então, assim, a gente precisa, mas isso que o Aldário falou é importante, tá? Então, por isso que Kardec vai dizer que é preciso um magnetizador espírito com conhecimento, que é um conhecimento de causa, tá? Tem gente que só quer magnetizar e não quer estudar, então a gente precisa estudar. Em tudo que a gente faz, a gente precisa estudar. Para ser um bom atendente para a a gente precisa estudar. Como é que a gente vai atender se a gente não conhece os princípios da doutrina espírita, para você ter o que dizer, né? Então, assim, a gente precisa estar estudando. Não adianta só. Claro que com o tempo a gente vai pegando experiência, vai conhecendo tudo. Mas a gente não pode ficar só assim, vou de qualquer jeito. Então, a gente precisa ser muito prudente e ter essa responsabilidade.
E aqui a gente trabalha com magnetizadores espíritas. Estudam magnetismo e estudam espiritismo. Depois, Ana, falando depois, nessa quarta-feira, estabelecer com você uma formação para a tendência fraterna. A gente vai fazer, eu vou estar estudando aí. Vai ser outra pessoa que vai falar. Esse pessoal para ali, você atendimento fraterno. Então, diante disso, podemos perguntar o que o magnetizador ou magnetizadora pode fazer para que haja um conhecimento de causa e auxilie seu progresso moral. Estudar sobre o magnetismo espiritismo, se esforçar para mudar seus maus pendores, recorrer a Deus ou seu anjo da guarda através da prece. Gente, o próximo seria qual o papel do assistido, mas eu vou parar por aqui para a gente não se estender. A gente continua no próximo estudo, mas dá certo, não se preocupe, tá? A gente não vai deixar, pelo menos o básico a gente vai relembrar, né? E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai também fazer algumas práticas, tá? A intenção era começar hoje já, mas como teve essa demora, mas assim, como a gente já está pegando, na próxima a gente já vem direitinho e vai dar certo, tá bom? E qualquer dúvida, se vocês precisarem, ficou alguma dúvida, ou quer perguntar alguma coisa de hoje, tá bom assim nesse ritmo, tá dando para entender direitinho? Então, pronto, qualquer coisa. Eu acho que seria bom depois, aí eu vou falar com o Rafael, para a gente montar um grupo para a gente, para quem quiser fazer pergunta, a gente vai perguntando, vai dialogando por lá também, para a gente aprofundar e se ajudar. Esses slides aqui, esse material aí. Eu posso colocar lá também. Já gravou? Não, sim. Não. Pode encerrar, vou só fazer minha prece de meia hora. Ninguém quer, a Letícia disse que não. Não vou fazer prece de meia hora.